todos os pregadores da Bíblia são demônios, são a encarnação do diabo Satanás. É disto que eu vou poder partilhar convosco e eu convido-vos à vossa máxima atenção e, acima de tudo, a humildade em poderem compreender antes mesmo de qualquer reação da vossa parte. Amados companheiros de terra, eu quero informar-vos de que Deus nunca enviou um povo, alguns homens, para poderem explicar os livros dos profetas que Deus enviou nas gerações passadas. Mas todos os filhos de Deus na terra, eles ecoam a mensagem do profeta que Deus enviou para a sua geração. No tempo de Noé, os filhos de Noé reportavam daquilo que Deus revelou a Noé para aquela geração. No tempo de Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias e Sofonias, e cada um dos profetas que Deus enviou nas gerações antes dessa nossa geração, que Deus enviou para Filipe, os filhos de Deus sempre explicaram o que Deus revelou a cada um dos profetas nas suas respectivas gerações. Deus em nenhum tempo enviou alguns grupos de homens ou denominações religiosas ou seitas ou organizações para explicarem os livros dos profetas que Deus enviou antes dele. Esta nunca foi a missão dos filhos de Deus em qualquer geração. Esta nunca foi o mandato que Deus deu a um povo em uma certa geração. Você vê, hoje no tempo em que nos encontramos, vemos muitos pregadores da Bíblia, e por sua vez, eles são milhares, dentre os católicos, protestantes, evangélicos, programistas e missões e ministérios, mesmo dentre eles há milhares. A Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Americana, assim diante. Dentre os protestantes, também encontramos também batistas, metodistas, anglicanas, nazarenas, assim diante. Dentre as igrejas evangélicas, encontramos as pentecostais, a Assembleia de Deus, Universal, Mundial, assim em diante. Dentre os missões e ministérios é a mesmíssima coisa. Você vê? Eles são pregadores da Bíblia e eles não são unânimes. Todos eles pregam a Bíblia, mas não são unânimes. Mas primeiramente, eu quero deixar-te bem claro que Deus nunca enviou algum povo ou um homem na terra para vir pregar a Bíblia ou para vir explicar a Bíblia. E todos os pregadores da Bíblia, todos que pregam a Bíblia, são mentirosos, são a encarnação do diabo Satanás. Eu vou explicar detalhadamente disso que eu estou a dizer. Mas prestem muito bem atenção. Todos os pregadores da Bíblia, todos os que pregam a Bíblia, eles são a encarnação do diabo Satanás. Eles são mentirosos. Deus nunca enviou um povo ou uma geração para vir explicar a Bíblia, ou para vir clarear a Bíblia, ou para conduzir o seu povo através da Bíblia. O povo de Deus sempre foi conduzido, sempre é conduzido através de um profeta mensageiro vivo. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia recomenda-nos em confiar em Deus e em confiar nos seus profetas. E Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia é bem clara, nos mostrando, dizendo de que o Senhor Jeová não fará coisa alguma. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jeová, não fará nada sem que primeiramente revele a sua palavra aos seus servos, os profetas. A palavra de Deus vem a um profeta mensageiro vivo na terra. Ele é o detentor de toda a verdade de Deus em seu tempo. Ninguém tem como ir a Deus, ninguém tem como servir a Deus se este, por sua vez, rejeita o profeta vivo do seu tempo. E qualquer filho de Deus na terra, enquanto este profeta estiver vivo, ele deve ecoar à humanidade o que Deus revelou a este profeta vivo da sua geração. Não vi, olha só, no tempo de Noé, se você estivesse no tempo de Noé, você explicarias como ocorreu com Adão, como ocorreu com Enoque, como foi no tempo de sei lá qual, em vez de conduzir o povo na revelação do seu tempo, em dizer que, olha, Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o profeta Noé para que todo aquele que nele crê não pereça no dilúvio, mas tenha a vida eterna. Você faria isto ou faria o contrário? Alguém que não levou, não conduziu as pessoas no tempo de Noé para Noé, esse serviu Deus. No tempo em que Jesus de Nazaré ministrava,
como profeta. Alguém no seu tempo serviu a Deus ou pregou Deus Todo-Poderoso, se este por sua vez não conduziu a humanidade ou o povo a Jesus de Nazaré. No tempo de Jesus de Nazaré, se você tivesse a explicar como Moisés tirou o povo do Egito até levar a terra prometida, e por sua vez depois de Moisés partiu, Deus enviou um outro profeta mensageiro que era Josué. Josué levou até a terra prometida, foi assim em diante. Isto te faria de ser um servo de Deus? Isto te faria exercer a vontade de Deus? No tempo em que Jesus de Nazaré ministrava, alguém serviu a Deus em algum lugar? Se esta pessoa não ecoou o que Jesus de Nazaré ministrava, os fariseus, os saduceus, os helenistas, os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré, eles serviam a Deus. Não era também a mesma Bíblia que eles pregavam nas suas sinagogas, que eles conduziam o povo a obedecer a Moisés, a obedecer tudo que Moisés disse lá, assim em diante, que eles faziam ser servo de Satanás? Como hoje, em pleno início do século XXI, esta humanidade é tão cega, tão perversa, acredita de que pregar a Deus, pregar a palavra de Deus é pregar a Bíblia. Hoje, amados companheiros de terra, para você servir Deus, para você pregar Deus, você deve pregar a mensagem que Deus revelou ao profeta Cacó Filipe, o profeta vivo desta geração. Todos aqueles que não pregam o livro do profeta Cacó Filipe nas suas igrejas, nas suas mesquitas, nas suas sinagogas, nos seus templos, assim diante, são mentirosos e a encarnação do diabo Satanás. Veja algo, por que os pregadores da Bíblia são mentirosos? Vejamos o seguinte: Deus é o único intérprete da sua palavra. Deus é o único intérprete da sua palavra através do profeta mensageiro vivo da geração. E Deus revela a sua palavra aos seus profetas. O testador é o único intérprete do seu testamento. Se eu escrever um testamento, eu sou o único intérprete do que eu escrevi no meu testamento. O notário, ou qualquer um que der uma interpretação do que eu escrevi, é um mentiroso. Portanto, o livro de Moisés é o livro que Deus revelou a Moisés, para a geração de Moisés. E Arão, que era o sacerdócio, que era o ministro, o sacerdócio lá, o ministro de Moisés, ecoava aquilo que Moisés deu, que Deus deu a Moisés. E todos os filhos também ecoavam o que Deus deu a Moisés, mostrando ao povo que o povo tem que seguir Moisés, assim em diante, tudo quanto Deus prometeu lá na cadeia que Moisés fez. O livro de Isaías é o testamento de Isaías, é o livro de Isaías, o livro do tempo de Isaías. E todos os sacerdotes, todos os ministros, os verdadeiros servos de Deus, ecoavam o que Deus deu a Isaías. O livro de Jeremias, Malaquias, Sofonias, Ageu, Sofonias, a Ezequiel, assim em diante, era o testamento deles, cada um nas suas respectivas gerações. Todos os filhos de Deus ecoavam aquilo que Deus revelou nas suas respectivas gerações. O livro, os evangelhos de Jesus, é o testamento de Jesus. O Evangelho de Paulo é o testamento de Paulo. Vamos ver algo. Deus é o único intérprete da sua palavra através do profeta mensageiro. E o profeta mensageiro é o único intérprete da sua palavra. Se você ler o livro de Malaquias, por exemplo, e você não tiver a compreender algo, quem vai te explicar? Malaquias é o único intérprete da sua palavra. Ele é o único intérprete do que ele pode fazer, do que ele queria dizer aqui. Se não for, se Malaquias não estiver vivo nesse tempo hoje, visto que ele não está vivo, você não pode interpretar nada. Qualquer nota que puder interpretar é um mentiroso. Você vê? Agora, Deus sendo o Deus que revelou a Malaquias, o que já está no livro de Malaquias, somente Deus é o único que tem, porque a palavra de Malaquias é a palavra de Deus. Deus, para poder interpretar qualquer coisa no livro de Malaquias ou de um dos profetas, Deus interpretará Ele mesmo através de um profeta mensageiro vivo no seu tempo. Hoje, o único profeta mensageiro vivo neste tempo é o profeta Cacó Filipe. Cacó Filipe é o único que manifesta, que exprime os pensamentos de Deus nessa geração. Qualquer um que tenta dar um sentido a qualquer passagem da Bíblia no tempo que nós estamos é um mentiroso. Hoje, você lendo
aí vocês de Braná. Se você não compreender algo, se não compreender alguma coisa, como vai saber o que Braná quis dizer? Você vejamos algo. Os que dizem seguir Jesus estão divididos. Dentre os evangélicos há milhares de evangélicos. Batistas, milhares de batistas. Metodistas, milhares de metodistas. Missões e ministérios é a mesmíssima coisa. Mas todos eles alegam ser Jesus. Dizem pregar Jesus, mas quem vai poder vos explicar quem entre vocês está certo ou ninguém está certo? Se não for Deus através de um ponta-messeiro vivo. Você vê? Você lê a Bíblia, compreende que deves beber vinho. Você bebe. Aquele lê, compreende que deve beber vinho. Ele não bebe. Assim em diante. Cada um tem a sua visão, tem a sua maneira de ver. Por quê? Porque não estão na vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Quando você não está na vontade perfeita de Deus, então, amado povo da terra, é confusão. Conforme nós hoje vemos no cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e assim em diante. Deus somente conduz o seu povo por um profeta messeiro vivo. Agora, o meu tema é: todos os pregadores da Bíblia são de demônios. Por que são de demônios? Quando Deus envia um homem, muitos dos que pregam a Bíblia dizem que Deus é que se enviou. Quando Deus envia um homem, este homem, se realmente enviado de Deus, virá dizer na sua geração o que Deus deu-lhe para dizer à humanidade. Virá pregar o que é desconhecido na sua geração. Não virá explicar ou exortar os livros dos profetas antes dele. A Bíblia que nós temos, nenhum só dos livros é explicação de outros livros. Mas a inteira revelação de Deus a cada um dos profetas nas suas respectivas gerações. O livro de Isaías não é o livro de Jeremias. O livro de Sofonias não é o livro de Ageu. O livro de Malaquias não é o livro de Ezequiel. O livro de Jesus não são os livros de Paulo. Cada um recebeu a revelação de Deus para o seu tempo e pregou. Os filhos acreditaram. Mas enquanto Deus envia um profeta messeiro vivo na terra, que vem pregar a revelação de Deus para o seu tempo, aos filhos do diabo. Os demônios não morrem. Os mesmos comportamentos dos filhos do diabo é o mesmo em cada geração, de geração em geração. No tempo de Jesus de Nazaré, quais eram os filhos do diabo? Eram os fariseus e os saduceus, não é? Os religiosos do seu tempo. Então, o que eles faziam lá nas sinagogas? Será que eles pregavam que Deus revelou a Jesus de Nazaré? Evidentemente que não. Então, o que eles faziam? Pregavam o que Deus revelou no passado. O que Deus deu no passado. Você vê? E eles acreditavam, estavam firmes, que estavam certos do que eles faziam. Estavam firmes e seguros que estavam no caminho certo de Deus, do que eles faziam. Mas então, o que ocorre hoje com essa geração? O que os filhos do diabo, os descendentes dos fariseus fazem hoje nessa geração, também acreditam, então, seguros de que eles, sendo pregadores da Bíblia, pregadores da história, porque a Bíblia é um livro da história, a Bíblia é um livro da história que contém profecias para cada geração. Você vê? O mais importante na Bíblia é o seu lado profético, que a não ser que, por exemplo, hoje no tempo que nos encontramos, Deus enviaria um mensageiro de Mateus 25:6, e que, por sua vez, este mensageiro despertaria os filhos de Deus, conforme que Filipe hoje tem em cumprimento desta mesma profecia, está despertando os filhos de Deus para ir ao encontro do noivo. Noivo, isto é que é Cristo, que Filipe é a voz de Mateus 25:6. Foi prometido que no tempo em que entre nós nos encontramos, haveria um despertar, um clamor, e este clamor está a soar. E o que você ouve é o eco deste clamor. Você vê? Então, os filhos de Deus no tempo de Jesus de Nazaré estavam seguros e firmes de que eles realmente adoravam Deus, de que eles realmente serviam Deus. Mas o que aconteceu? De acordo com a história que nós temos, eles eram filhos do diabo, os fariseus. Mas obedeciam tudo que Moisés disse, que antes de Nazaré disse. E a lei era tão aplicada.
Se Jesus não intervisse diante daquela adúltera, eles iriam apedrejar. Mas isso lhes fez ser filhos de Deus. Isso lhes fez de ser mentirosos, filhos do diabo. Conforme vós hoje, pregadores da Bíblia, sois mentirosos, filhos do diabo. Você lê a Bíblia, nem Jesus chorou. Agora você vê muitas pessoas, não, Jesus chorou pelos teus pecados, Jesus chorou pelo teu sofrimento. Você vê, você é um mentiroso. Quem disse que Jesus quando chorou, chorou devido àquilo? Você vê, vocês leem a Bíblia, dá um outro sentido do que vocês leem. Por que dentre todos vocês pregadores da Bíblia, demônios, a encarnação do diabo Satanás, por que dentre todos vocês há contradições? Apesar de pegar a mesma Bíblia. Por que cada um de vocês tem a mesma doutrina? É a prova que vós sois demônios. Se vós credes estar no caminho do Senhor somente aplicando segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20. É um profeta mensageiro vivo no seu tempo. Você deves confiar, deves crer. Se você creres em um apóstolo, maldito seja. Se creres em um evangelho, um doutor, apóstolo, maldito sejas. Jeremias, quando diz que maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia em qualquer um ministro de Efésios 4:11. Em uma geração, você deve somente confiar no profeta vivo da tua geração. Jeremias foi um profeta, foi um homem. Jeremias não foi animal. Quando Jeremias disse isso, Deus revelou para o nosso tempo que Jeremias disse aos sacerdotes, aos ministros. Porque em qualquer geração, a Bíblia já disse em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a quem nós devemos confiar. Você vê? Amados companheiros da terra, você que é pregador da Bíblia, você que é instrutor da Bíblia, PhD em teologia, saiba que você é um servo do diabo Satanás. Bacharel em teologia, saiba que é um servo do diabo Satanás. Você que frequentou uma escola pastoral, Instituto Teológico, saiba que você é um servo do diabo Satanás. Nós não podemos estudar Deus, nem tampouco a sua palavra. É Deus, Ele mesmo, que revela a sua palavra a quem Ele quer e da maneira que quer. Você vê, com orgulho, nas vossas igrejas, vocês não dão lugar a Deus. Se o vosso pastor morrer, será alguém da mesma igreja que vocês que vai substituir aquele pastor. Se o vosso líder morrer, será um membro da vossa igreja que vai substituir aquele líder. Vocês nem sequer se preocupam para poder compreender quem Deus enviou para o nosso tempo. Você vê? Você não se preocupe com isso. Dentre os católicos, se o Papa morrer, vão substituir vai ser um cardeal que vai ascender o lugar de Papa. Dentre os evangélicos, protestantes, evangélicos, brandamistas, missões e ministérios, dentre todos vocês é a mesmíssima coisa. Porque vós sois filhos do diabo Satanás. Mas não é a mesmíssima coisa para aqueles que seguem Deus através de um profeta mensageiro vivo. Quando Cacó Filipe morrer, nenhum filho de Deus que seguiu Cacó Filipe dirá que Cacó Filipe é meu profeta. Mas diremos, Cacó Filipe foi o nosso profeta. Nós estamos à espera que Deus envie um outro profeta. Deus envia um profeta. E este profeta pode ser de qualquer lugar, de qualquer religião. Pode ser teu escravo, pode ser o filho do teu escravo, mas você deve ser humilde em lhe ouvir. Se você tiver esse comportamento de adulto, pensando que não, eu sou versado nas escrituras, ou sou assim aquilo, amado companheiro da terra. Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3, Jesus disse: se não vos tornardes como essas crianças, não entrarão no reino dos céus. O reino dos céus é o profeta vivo. Se diante do profeta vivo do seu tempo, você não se tornar como uma criança humilde, ouvir e dizer: oh Deus, eu não sou nada, eu sou pó. Senhor, se Cacó Filipe diz realmente a verdade, faça-me compreender. Você vê, os judeus que são de Deus por nascimento mataram os profetas, crucificaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem somos nós hoje, homens das nações, para reconhecermos o verdadeiro profeta? Amado companheiro da terra, hoje há um único e verdadeiro profeta de Deus, como os profetas da Bíblia, que recebeu um chamamento,
uma comissão e uma mensagem profética para a salvação de todos os filhos de Deus nessa geração. Você precisa compreender por você mesmo quem realmente é Caco Filipe. Vai no Play Store, procura por profeta Caco Filipe. Está no seu aplicativo oficial. Leia os seus sermões. Ele tem mais de 140 pregações escritas em áudio. Leia! Você não compreende por que Caco Filipe diz que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás? Por que Caco Filipe diz que todas as religiões, o cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, todas as religiões da Ásia, Europa, América, África são purgatórios e redes de Satanás para poder enviar as almas para o inferno? Por que tudo isto? Procura compreender por você mesmo. Seja humilde. Não cometa os mesmos erros que os teus antepassados cometeram diante dos profetas. Deus é vivo. Se Ele é vivo, Ele envia profetas. E os seus profetas são vivos. Acreditar que Jesus de Nazaré foi um profeta, hoje qualquer não acredita. Acreditar que Moisés, Jeremias, Abacuque, que não Malaquias, assim diante, foram profetas, qualquer um hoje acredita. É história, é passado. Mas acreditar que este homem que vive no teu tempo é teu profeta, ai meu Deus, isso é difícil. Se não for pela predestinação, é difícil. Se nós não te predestinar para você compreender, se não for humilde, você não vai compreender. Jesus de Nazaré, que todo mundo hoje crê, teve 70 discípulos e 12 apóstolos quando estava vivo. Mas repara o mundo hoje, quantos são discípulos de Jesus? Aquilo pode dar por ali 1 bilhão de discípulos de Jesus. Mas todos que dizem que são discípulos de Jesus, aqueles bilhões, todos são demônios. São bilhões de demônios. Não é possível você ser discípulo de Jesus hoje. Timóteo, Silvano e Tito, que vieram após de Nazaré, não foram discípulos de Jesus. Foram discípulos de Paulo. Você vê? Como hoje você pula de Paulo para ir para Jesus de Nazaré? Não é o mesmo demônio que estava no tempo de Jesus de Nazaré, com os religiosos do seu tempo, dizendo que são de Moisés. Pulando a Isaías, Jeremias, Malaquias, Sofonias, Ageu, Daniel, tantos outros para irem se apegarem a Moisés. Somos de Moisés. Somos de Moisés. É o mesmíssimo demônio. É o espírito de sapo. Todas as religiões caminham no espírito de sapo. A humanidade tem espírito de sapo. O sapo vê atrás, vê no futuro. Você vê? O sapo, os filhos do diabo conseguem ver o que Deus fez. Quem que Deus enviou? Moisés, Isaías, Jeremias, Deus assim em diante. Querem saber o que Deus fará. Sabem o que Deus fará, mas não sabem o que Deus está a fazer agora. Por isso é a razão que o sapo faz isso. Salta. Por que o sapo faz isso? Por que o sapo faz isso? Porque ele não vê. Ele não consegue ver no presente, aqui no presente. Ele salta. Ele faz este salto porque não consegue ver o que está aqui. Só consegue ver o que Deus fez lá e o que Deus fará lá. Mas não consegue ver o que Deus fará o que Deus está fazendo no presente. Esse é o espírito de sapo que a humanidade caminha. Há um profeta vivo como os profetas da Bíblia. Chama-se Caco Filipe, o único e verdadeiro profeta de Deus para essa geração. Nós precisamos ser humildes em reconhecer e crer enquanto Ele está vivo, não é após a sua morte, porque quando Ele partir, de nada valerá. Deus enviará um outro profeta. Os filhos do diabo, que os seus pais rejeitam hoje no momento do indicativo, vão acreditar que foi um profeta no intuito de rejeitar o profeta que Deus enviar naquela geração. Esse sempre foi o comportamento dos filhos do diabo de geração em geração. Amados companheiros de terra, se você segue um pregador da Bíblia, sabe que irás ao inferno. Se você segue alguém que diz que a Bíblia é tudo, sem a Bíblia não há salvação, sabe que irás ao inferno. No tempo de Noé ninguém precisou da Bíblia. No tempo de Deus, você vê, a Bíblia nem existia no tempo de Jesus. Existiam os rolos dos profetas lá separados. Foi o Eusébio quem juntou o livro dos profetas num livro, chama aquele livro da Bíblia. Deus nunca mandou ninguém para juntar o livro dos profetas num livro para chamar aquilo de Bíblia. Há livro de profetas que nem está na Bíblia que nós temos.
A Bíblia ortodoxa, a Bíblia africana, a Bíblia romana, a Bíblia católica, a Bíblia protestante. Cada Bíblia tem cada um dos seus livros. A Bíblia que nós chamamos de Bíblia protestante, desses 66 livros. Mas cada Bíblia tem seu... Cada Bíblia tem milhares de versões da Bíblia. Se a Bíblia fosse para salvar, qual da Bíblia é que salvaria a humanidade? Visto que existem milhares de Bíblias. Qual é a Bíblia? E mesmo dentro das meias da Bíblia, cada uma delas tem diferentes versões, correções, revisões, tem diferentes correções, revisões, versões. Bíblia para a mulher, Bíblia para os jovens, Bíblia João Ferreira de Almeida, Bíblia Português Corrente, Bíblia Linguagem de hoje, Bíblia Tradução no Novo Mundo, Bíblia para as crianças, Bíblia para os cegos, Bíblia para os surdos. Milhares de Bíblias, amados. Qual delas vai nos salvar? Segundo as Crônicas 20:20 te recomenda para confiar em nenhum livro. Moisés foi um livro. Isaías foi não me deu um livro. Jeremias foi um livro, não me deu um livro. Não me deu um profeta que levou este nome. Hoje o profeta vivo é que é teu filho. Amado companheiro da terra, Deus vos abençoe e vos ilumine e faça-nos compreender que vocês mesmos